Então, pessoal, eu resolvi gravar um vídeo falando sobre os protocolos do jejum intermitente. Eu fiz em forma de slide para que fique bem didático essa videoaula e qualquer pessoa que queira iniciar o processo possa entender. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, é somente após 12 horas que as reservas de glicogênio, que é a energia de carboidratos e açúcares, se esgotam e seu corpo então começa a queimar gordura. Então, após um jejum de no mínimo 12 horas que vai acontecer a queima de gorduras do seu corpo. Durante o período, durante o processo de jejum, é importante que você beba bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia. Então, eu fracionei, como vocês podem ver na imagem, essas garrafinhas de 250 ml, onde você vai tomar essas garrafinhas ao longo do dia. Então, você pode fazer isso, deixar na sua geladeira e ir tomando ao longo do dia. É muito importante que você, durante esse processo, você beba bastante água. Também você pode estar tomando café. O café, ele é sem açúcar. Então, a cafeína, ela vai aumentar o seu metabolismo entre 3 a 11%. Importante você tomar a quantidade de café, mas lembrando que também não se encher de café. Ainda mais se você for hipertenso também, não pode tomar muito café, para você também não ficar com insônia, já que o jejum também te deixa nesse estado de alerta. O chá, durante o jejum também você pode estar utilizando chás. Então, água, café e chá, sem açúcar, tirar o açúcar da sua vida, principalmente nesse processo de perca de peso, é importante que você retire o açúcar da sua vida. Então, o chá, ele é sem açúcar, o café é sem açúcar, nem adoçante, nem mel, nem nada para adoçar. E o chá, você pode estar tomando chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde. Porém, é importante também não abusar dos chás, porque o chá ele é um fitoterápico. E como todo fitoterápico, ele tem a dose, E a dose entre o veneno e o remédio é a dose. Então, não se encher de chá, não substituir o chá pela água, não substituir de forma alguma. Dê preferência sempre à água e você pode estar utilizando esses chás que eu falei ou chás de sua preferência. Então, comece devagar. Se você é iniciante nesse processo de jejum intermitente, é importante que você comece devagar. Então, você pode começar com um protocolo de 12 horas de jejum, que também pode contar as suas horas do sono, que é o protocolo 12 por 12. Aí, como exemplo, como está aí no slide, sua refeição seria às 20 horas da noite e a sua primeira refeição seria às 8 horas da manhã. Lembrando que para todos os protocolos é importante você estar fazendo uma reeducação alimentar. Sem reeducação alimentar, não vai adiantar muita coisa. Então, é importante que você faça uma reeducação alimentar. Então, à noite, nessa última refeição que você fizer à noite, essa refeição já tem que ser uma alimentação mais saudável, já uma reeducação alimentar. E aí, você vai dormir, quando você acordar, sua primeira refeição ainda continua sua reeducação alimentar. O protocolo 14 por 10, o tempo de jejum seria de 10 horas. O exemplo, o jantar às 20 horas e a sua primeira refeição seria às 10 horas da manhã do dia seguinte. Lembrando que esses horários são exemplos, então você pode adequar esse seu horário de acordo com a sua realidade. Exemplo, você pode trabalhar à noite e você não quer fazer seu jejum à noite. Ou então você gosta de almoçar com a sua família. Então veja um protocolo e um horário que se enquadre na sua realidade, tá?
tá bom? Isso aí só é um exemplo que eu coloquei. Esses horários, eles podem ser modificados. O protocolo de 16/8, o tempo de jejum é 16 horas. Então, seria a primeira refeição às 12 horas do dia seguinte. Então, você janta às 20 horas, 8 horas é a sua última refeição. Então, você vai contar 16 horas, inclusive a hora do sono. E aí, você só vai no outro dia, você vai e almoça. Sempre lembrando, a refeição equilibrada, reeducação alimentar, e aí você vai perder peso. Então, nesse protocolo, você tem uma janela de alimentação de 8 horas. O seu tempo de jejum é 16 horas e sua janela de alimentação é de 8 horas, que dá, nesse caso, para fazer entre 2 a 3 refeições. O protocolo de 18/6, o tempo de jejum 18 horas e a janela de alimentação 6 horas. Então, o exemplo seria: às 20 horas você ia se alimentar, sua última refeição seria às 20 horas, e a sua primeira refeição apenas às 2 da tarde do outro dia. Então, você vai, além de pular o café da manhã, você vai estender um pouco mais do horário do almoço. E quando você for se alimentar nessas 6 horas, nessa janela de alimentação, é importante também fazer entre 2 a 3 refeições. Lembrando que essas refeições têm que ser refeições completas de nutrientes, para que elas te dê, de bons carboidratos também, para que seu corpo não sinta, para que você se sinta bem, para que você não tenha queda de cabelo, nem enfraquecimento das unhas, nem ressecamento da pele, para que você se sinta bem, tá bom? E o protocolo 24 horas, né, que seria o protocolo come para come. Tempo de jejum 24 horas. Você pode estar optando por fazer esse protocolo de 24 horas apenas de 1 a 2 vezes na semana. Não é necessário esse desespero de fazer jejum de 24 horas todos os dias. Não precisa isso. Seu corpo, ele vai se adaptando ao jejum, você vai diminuindo a sua fome, vai diminuindo a sua compulsão. Então, não precisa você fazer protocolos de 24 horas todos os dias. Não precisa esse desespero. Então, sua primeira refeição seria às 20 horas, aí passando às 24 horas, né? No caso, às 20 horas do dia seguinte seria a sua primeira refeição. Então, a última refeição seria às 20 e sua primeira refeição no outro dia às 20. Lembrando que também, durante esse período, tomando apenas água, chá, café, tudo sem açúcar, e você consegue sim obter êxito nesse processo de jejum, sim. Você vai perceber a melhora da sua fome, a melhora com relação à compulsão alimentar também. Você vai perceber todos esses aspectos quando você conseguir implementar o jejum, que não é uma dieta, na sua vida. É uma estratégia para perca de peso. E é uma excelente estratégia com excelentes resultados. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar seus comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para alguém que queira perder peso também. Eu vou estar postando outros conteúdos relacionados à dieta. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de vídeo, basta deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Obrigada.